Olá, palpite de futebol para o dia de hoje, domingo. Eu sou o Carlos, apostador profissional, e no vídeo de hoje vou compartilhar os meus palpites, as minhas dicas de futebol com vocês. Se você quer saber a minha opinião, me acompanhe nesse vídeo. Vem comigo. Campeonato Brasileiro, primeiro palpite, Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro está na segunda posição do Campeonato Brasileiro, tem 28 pontos, em 13 jogos venceu 9, empatou 1 e perdeu 3. São 19 gols feitos e 10 gols sofridos. Já a equipe do Atlético Paranaense está na quinta posição, tem 23 pontos, em 12 jogos venceu 7, empatou 2 e perdeu 3. São 21 gols feitos e 13 gols sofridos. A equipe do Atlético Mineiro vem de uma vitória contra o Bahia dentro de casa por 2-0 pela Copa do Brasil. E a equipe do Atlético Paranaense vem de uma vitória também dentro de casa, também pela Copa do Brasil por 2-1 contra o Atlético Goianiense. No confronto direto entre as equipes tem um certo equilíbrio, né? Nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias do Atlético Mineiro e 3 vitórias do Atlético Paranaense, nenhum empate, né, dos últimos 5. Os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro dentro de casa venceu 4 e empatou 1. Esse empate aqui foi contra o Boca Juniors, né, pela Copa Libertadores. E o Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 3 e ganhou 2. Uma dessas vitórias foi contra o América de Cali, né, pela Copa Sul-Americana. A equipe do Atlético Mineiro tem uma equipe mais qualificada do que o time do Atlético Paranaense. Eu acredito que o Atlético Mineiro, jogando dentro de casa, deve vencer essa partida. O meu palpite para esse jogo vai ser na vitória do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro para vencer. O segundo palpite é o Corinthians contra o Flamengo. O Flamengo está na sexta posição, tem 21 pontos, em 11 jogos venceu 7, não empatou nenhuma ainda e 4 derrotas, são 22 gols feitos e 10 gols sofridos. A equipe do Corinthians está no meio da tabela, né, em décimo, tem 17 pontos, em 13 jogos são 4 vitórias, 4 derrotas e 5 empates. O último jogo do Corinthians foi contra o Cuiabá, né, e venceu por 2-1 fora de casa. Já a equipe do Flamengo massacrou o ABC, né? Deu de 6-0. O último jogo tinha vencido o São Paulo por 5-1. Depois o Defensa e Justiça foi 4-1. Depois foi 5-0 no Bahia. O ataque do Flamengo tá com tudo, hein, meu? Dos últimos 4 jogos aqui fez 20 gols e tomou apenas 2. No confronto direto entre as equipes aí desde 2019, 2020, 2021, o Flamengo venceu 4 partidas de 5 contra o Corinthians. O Corinthians só conseguiu empatar uma partida e não venceu nenhuma. O último jogo aqui entre eles foi em 2021, o Flamengo ganhou 2-1. E em 2020 o Flamengo tem metido 5-1 no Corinthians. Cara, o Flamengo tá voando nesses últimos jogos. Mesmo jogando na casa do Corinthians, eu acredito na vitória do Flamengo. Meu palpite desse jogo vai ser na vitória do Flamengo. Flamengo para vencer. O terceiro palpite é a Chapecoense contra o Santos. O Santos tem 16 pontos. Está na 12ª posição, em 13 jogos venceu 4, empatou 4 e perdeu 5. Já a equipe da Chapecoense está na última posição no Campeonato Brasileiro, em 13 jogos até aqui não venceu nenhuma, são 9 derrotas e 4 empates, 11 gols feitos e já sofreu 24 gols. O time da Chapecoense vem de 6 derrotas seguidas e o último jogo aqui perdeu para o Juventude fora de casa por 1-0. Já a equipe do Santos me deu uma vitória pela Copa do Brasil contra o Juazeirense por 4-0 dentro de casa. No confronto direto entre as equipes, o último jogo foi em 2019, né? Teve 2 jogos em 2019. O Santos venceu os 2 e em 2018 a Chapecoense venceu um, empatou outro. E o outro jogo foi em 2017 que a Chapecoense ganhou 2-0. Os últimos jogos fora de casa do Santos vem levando bastante gols, vem fazendo também, mas vem levando bastante. O meu palpite para esse jogo de Chapecoense contra o Santos vai ser no mercado de gols. Eu acredito que para essa partida vai acontecer no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. Chapecoense contra o Santos, para o mercado de gols que haja no mínimo 2 gols na partida, over 1,5. Foi isso, pessoal, esses foram meus palpites, as minhas dicas de futebol para domingo. Deixa o like nesse vídeo se você gostou, não esqueça de se inscrever se não for inscrito e até a próxima. Fui!